Te conhecer pra mim foi a coisa mais bela. És o oásis que encontrei aqui na terra. Senhor, me aceite da maneira que eu estou. Eu levanto as minhas mãos pro céu e te aceito nessa hora. Eu confio na vitória, meu amigo verdadeiro, a esperança que restou. Quero conhecê-lo bem melhor. Minha vida eu ponho em tuas mãos. Senhor, me vê desse barraco de gente, faz do céu um cidadão. Deus, cheguei aqui profundamente angustiada, vendo no peito o reflexo do pecado. Sou tão somente o farrapo que sobrou. Deus, é muito triste o homem ser escravizado. Vale a pena contemplar o meu estado. Fui oprimido por carrasco opressor. Deus, cheguei aqui para pedir a tua ajuda. Eu não mereço, mas a vida continua. Eu quero pertencer a ti inteiramente. Deus, te conhecer pra mim foi a coisa mais bela. És o oásis que encontrei aqui na terra. Senhor, me aceite da maneira que eu estou. Eu levanto as minhas mãos pro céu e te aceito nessa hora. Eu confio na vitória, meu amigo verdadeiro, a esperança que restou. Quero conhecê-lo bem melhor. Minha vida eu ponho em tuas mãos. Senhor, me mantém de pé desse barraco de gente, faz do céu um cidadão. Irmãos, boa noite aí para todos os amados em Arro, né? E a paz de Yahushua, nosso Salvador eterno, para todos os irmãos e irmãs também. Mais uma vez aí na noite desse dia, temos aí titulado esta mensagem, né? Não a mensagem, mas essa história como a cidade do nascimento do Salvador. É o título, tá? Dessa live. A cidade do nascimento do Salvador. Por quê, irmãos? Nós temos aí, ao longo do tempo, né, aprendido que o Salvador nasceu em Belém da Judéia, não é isso? E por sua vez, nós sempre também ouvimos falar que essa história do nascimento do nosso Salvador Yahushua aconteceu lá para aquele lado do Oriente Médio, né? E então ali pro lado de Israel, da Palestina, né? Faixa de Gaza, todo aquele continente ali, Iraque, enfim. Supostamente as histórias da Bíblia aconteceram lá, né? Mas
eu cá, irmão, nós esmiuçando um pouquinho mais, buscando um pouquinho mais de histórias, de conhecimentos geográficos, nós levantamos aqui uma questão dentro da própria Bíblia do Almeida, porque o texto é muito claro em dizer que o nosso Salvador nasceu em Belém da Judéia. Não é isso? Conta a história bíblica, né, que Maria e José moravam em Nazaré, tá certo? E em Nazaré, o anjo apareceu para Maria, falou para ela que ela daria à luz um filho, tá? E que esse seria o Salvador da humanidade. E ela então, não duvidando, né, disse: cumpra em mim segundo a tua vontade, faça em mim a sua vontade. Nesse período, Maria se engravida, tá? Nesse período de tempo aí, bem antes de se ajuntar a José, tá? Bem antes. E conta a história que Maria então se achou grávida do Espírito, né? Do Criador, do Espírito de Ar. E com isso, irmão, ao passar algum tempo, houve um censo em Israel, tá? Lá onde era necessário todos ir a Jerusalém, né? Não é Israel nesse caso, é a Jerusalém. Houve um censo em Jerusalém, tá? E todos foram obrigados a ir para Jerusalém, tá? Por causa do censo. Ou seja, era uma contagem do povo. Alistamento, dizendo assim melhor. E nesse caminho, no percurso desse caminho, Maria provavelmente já estava aí nos seus 9 meses, né, de gestação, preste a dar luz ao teu filho, né, que o Criador falou que seria o Salvador da humanidade. E indo a caminho, quando chega em Belém, ela sente as dores de parto, procura um lugar adequado, não consegue encontrar, volta com José, José coloca ela em um determinado lugar. Quando ele sai para pedir ajuda e encontra uma parteira, quando ele volta, ele já encontra a criança nos braços de Maria. Eu tenho uma pergunta aí um pouco, tipo assim, um pouco difícil até de ser respondido, né? Porque no que diz respeito ao parto, não é isso? Maria era virgem, então ninguém poderia pôr a mão nela por causa da sua virgindade e por causa da criança que ela estava trazendo, que seria santo dos santos. Tá entendendo isso aí? Então teve que ser um parto feito por seres angelicais para que a criança de fato nascesse imaculada. Bonito isso, né, irmãos? Bonito isso. E então, quando José chega no local que ele havia deixado a sua esposa, Maria, que haveria sido sua esposa, já era sua esposa, ele então já encontra Maria, a criança. E então eles se sentem felizes. Com isso, uma estrela brilha lá no Oriente.
do outro lado do mundo, brilha uma estrela lá. E essa estrela, por sua vez, direciona a 3 reis e aparece para eles um mensageiro dizendo para eles que na cidade de Davi havia nascido o Salvador. Olha bem, eles estavam no Oriente quando eles viram uma estrela. E nessa estrela veio um mensageiro e anunciou para eles o nascimento do Salvador, que era para eles seguir aquela estrela. Então, os reis magos, né? Reis magos, são Eng da Bíblia do Almeida, na verdade são reis, tá? Os reis, tá? Vieram então, entendeu? Seguindo ali aquela estrela, direcionado por um anjo, quando até então chega-se a Jerusalém. Quando ele chega a Jerusalém, ele pergunta, ele vai direto, para você ver que os sujeitos eram reis de fato, que o próprio texto narra que eles foram ter com Herodes, inquirindo Herodes onde havia nascido o rei dos judeus. Você vê que eles inquiriram dele? Você vê que eles foram questionar ele, o rei. Como poderia questionar o rei se não fosse outro rei? Não é verdade? Então nós vemos que eles não eram magos, e sim reis. Mas o texto sagrado diz o seguinte, irmãos. Vamos para o texto. Está aqui a Bíblia, tá? Bíblia do Almeida. Eu estou na página... Eu estou aqui no livro de Mateus, no capítulo 2, tá, gente? Diz assim a Bíblia. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, não é da Judéia não, é de Judéia, Belém de Judeia, não Belém da Judéia. Tá? No tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque viemos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Olha bem, eles viram a estrela da criança lá no Oriente e vieram ao Ocidente para adorar a criança. Pegou? Não pegou? Então vamos lá. Diz aqui que eles dizem assim, ó, dizendo onde está aquele que é nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Pegou? Então, os caras saíram do Oriente, irmãos. Os 3 reis, saíram do Oriente e vieram para o Ocidente adorar aquele que havia de salvar a humanidade. Porque a estrela apareceu para eles e a estrela guiaram eles até aqui no Ocidente. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais,
E tu, Belém de Judá, de modo nenhum é a menor entre as capitais. Tá entendendo isso? Menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Porque de ti sairá, né, o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Bom, irmão, o título dessa live é o nascimento, né, a cidade do nascimento do Salvador. Agora é o seguinte, aqui conta que o Salvador nasceu em Belém, de Judaia, tá? Então, geograficamente falando, tá? Belém de Judaia fica na Palestina, que hoje é a capital, tá, daquele país, junto com a parte oriental de Jerusalém, que faz parte também do país de Israel, que por sua vez é a capital também. Então, irmãos, Maria era Maria de Nazaré, José de Nazaré. Sabemos que os nomes não são esses, mudaram, tá? Mas vamos tratar como Maria e como José. Ambos nascidos e criados em Nazaré. Beleza? Chique. Maria era de Nazaré. José era de Judá. Era de Judá. Ou José era de Belém. Então ambos moravam, entende isso, irmão? Ambos moravam em Nazaré. Quando houve um censo, eles foram a Jerusalém se alistar. Tá? Quando Maria, já gestante dos seus 9 meses, como já foi dito aqui nessa live, ao chegar em Belém, ela sentiu dores de parto. Então agora ela começa a entrar em trabalho de parto. E José fica desesperado, irmãos. Imagine você viajando com a sua esposa e você não conhece nada naquela região que vocês estão e de repente a sua esposa grávida entra em trabalho de parto. Como é que você vai fazer? Você procura um, procura outro, você não tem um aparelho celular, você não tem um telefone, você não tem nada, e você procura um, procura outro, até que alguém consiga te dar uma informação. E quando alguém te dá uma informação que você vai ao encontro daquela informação que a pessoa te deu e que você encontra, e que você traz a pessoa, nesse caso a parteira, até a sua esposa, imagina o tempo que isso demora. Então, tipo assim, olhando aqui na leitura, aqui literalmente ali, você lendo ali no literário, você vê que tudo aconteceu assim de repente, mas não foi de repente. Levou um bom tempo para essas coisas acontecer. Mas só que não se sabe como, nem por quem. Se sabe que quando José chega com o socorro para sua esposa, naquele lugar a qual ele tinha deixado, ele encontra já a criança enrolada numa manta nos braços de Maria. Aliás, nos braços de Maria. E quando ele chega, então, vê aquela cena, ele fica maravilhado. E sequer a Bíblia não diz, mas me parece aqui, pelo que está escrito, ele nem questiona.
Como assim? Quem fez? O que aconteceu? Eu fui buscar ajuda, mas como assim, Maria? Então ele ficou abestado de ver aquela cena, irmão. Ele sabia que a sua mulher já estava bem, né? Vamos dizer no nosso linguajar hoje, já estava medicada, né? A criança já estava na sua mantinha, enroladinha, quentinha no braço da mãe. Então agora ele chega, pega aquela criança e coloca aquela criança ali no coxozinho ali, né? Do animal. E com isso aparecem os 3 reis magos, trazendo presente para aquela criança. O incenso, o ouro e a mirra. São presentes de reis. Foi o mesmo presente que me parece que Adão ofereceu, tá? De oferta, me parece, a Yahweh. Incenso, ouro e mirra. Ou ele ganhou isso, me parece que foi isso. Ele ganhou Adão de Yahweh, incenso, ouro e mirra. Ele foi ofertado por alguém, amando do Criador. Então prova mais uma vez que Yahushua é o segundo Adão. Ou Jesus do sistema. Como se entende. E então, quando agora ele vê o seu filho, né? Que agora é seu filho, sua esposa, ambos bem, ele se alegra. Se alegra muito, mas muito mesmo. Até que chegam os magos, adora ele e tal. Oferece ali, né? As ofertas. E esses magos foram avisados, tá? Por anjos, que não era para eles retroceder pelo mesmo caminho. Porque o Herodes procurava matar aquela criança. E então eles foram orientados a percorrer por outro caminho. E o percorrer desse caminho, irmão, é até maravilhoso essa história, porque quando eles chegam ali na Vila de São Vicente, né, na Vila de São Vicente, ali na cidade do Rio de Janeiro, para ser mais preciso para os irmãos, para os amados em ar. Quando ele chega ali naquela cidade do Rio de Janeiro, que na verdade o Criador já se encontrava por essa região, pelas Américas. E que eles vêm então por outro caminho e chegam até um certo ponto da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, aonde ali eles habitam e permanecem por algum tempo, até as suas mortes. E morrem ali, naquele estado do Rio de Janeiro. Por isso hoje nós temos aí o município do estado do Rio de Janeiro por nome de Angra dos Reis. Angra dos Reis. Porque de fato ancoraram ali. Entendeu? E ali permaneceram. Então, e eles eram reis, eles não eram magos. Tá bom, irmãos? E então, aí esta cidade por nome de Belém, na Palestina, ela foi fundada em 1988. Exatamente no mesmo ano em que se sancionava a Constituição Federativa do Brasil. É até um pouco de coincidência, né, irmão? Uma história meio que interessante, porque esta cidade, por nome de Belém na Palestina, Belém de Judeia na Palestina, ela tem apenas 32 anos de idade.
E antes dessa Belém, só existia uma outra Belém. Tá certo? Então, esta Belém, a cidade, suposta cidade do nascimento do Salvador, ficava perto também da cidade de Nazaré. Né? Porque os seus pais saíram de Nazaré e chegaram até Belém. Quando chegaram a Belém, ela entrou, Maria, em trabalho de parto. Então a cidade mostra ser uma perto da outra. Dava para ir caminhando. É o que eles estavam fazendo. Então eu vejo, de um lado Nazaré, tá certo? Do outro lado eu vejo Belém. E eu vejo aqui no versículo 6, na história que narra João Ferreira de Almeida, tá? A Bíblia João Ferreira de Almeida narra o seguinte: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais. Essa cidade, por nome Belém, na Palestina, é a capital da Palestina. É a mesma cidade que nasceu o rei Davi. É a mesma cidade que nasceu o rei Davi. Por isso que o Salvador não pode ser judeu nunca. Não pode ser judeu nunca. Nunca foi, nunca será. E ele não é judeu. O Salvador nosso é hebreu. Quando Almeida relata lá na Bíblia, lá no livro de João, no capítulo 4, quando ele fala que a salvação vem dos judeus, vós adoreis o que sabemos, e nós adoramos o que... Vós adoreis o que não sabeis, e nós adoramos o que sabemos, que a salvação vem dos judeus? Não. A salvação vem dos hebreus. Tá certo? Só que esse eng-eng da Bíblia aí é complicado, eles trazem para distorcer a versão original. Tá? Então, tipo assim, eu vejo aqui Belém, capital da Palestina. Palestina, país fundado em 1988. Vejo Nazaré próximo a Belém. E vejo Belém próximo a Jerusalém. Portanto, ó, vocês veem. Ele citou Jerusalém porque na época nem o país Israel existia. Porque Israel nunca foi uma nação. Não, não, não. Quem me provar isso dentro da Bíblia, eu deixo de apregoar aí. Eu fecho o canal no YouTube. Sabe por quê, irmão? Porque Israel não é uma nação. Israel é um ser. Era Jacó. Quando Jacó, no livro de Gênesis, capítulo 28, Jacó no Val de Zaboque, que ele começa a contender com o anjo, a lutar, pedir o anjo a bênção, e luta até o raiar do dia, segura o anjo no espírito, o anjo toca na juntura de tua coxa, e ele fica manco. E o anjo troca o nome dele de Jacó para Israel. E depois, esse mesmo Jacó, que agora se chama Israel, ele teve 12 filhos, dos quais saíram as 12 tribos de Israel. Ou seja, as 12 tribos de Jacó. Tá certo? Então é muito fácil entender isto. É muito fácil entender isto. Então, eu vejo, geograficamente agora falando, irmão, eu vejo que formaram aqui um continente, um país e um continente, porque eles escreveram a Bíblia. Os asquenazes escreveram a Bíblia, eles são donos de tudo, irmão.
Os jafetitas são donos disso tudo aí, irmão. São donos de todos os livros. Os livros mais importantes da terra estão com os jafetitas, irmão. Estão tudo na mão deles. Outros queimaram, irmão. Várias bibliotecas pegaram fogo por aí afora, pelo mundo afora. Entendeu? Vários escritos. Eu tenho um livro aqui de Rui Barbosa, aqui, O Homem e o Mito. Entendeu? Onde diz que Rui Barbosa queimou vários livros. Eu tenho aqui, irmãos, eu tenho um livro físico aqui, relatando isso. Então, irmão, tem livros antes da Bíblia, até então, que conta a história do Salvador. Tem também o livro de Enoque, que era pregoado na época do Salvador. Tem a história de Melquisedeque, que inaugurou Jerusalém. Melquisedeque inaugurou Jerusalém. E a Jerusalém era aqui no Brasil. Tem um irmão, eu não tenho esse livro físico, irmão, mas tem como comprovar isso historicamente falando. E tem um irmão, tá? De um canal junto com Dias, tá? Do irmão Edson Subhistória. Este irmão trouxe em uma de suas lives, mostrando o livro, tá certo? Que estava, entendeu? Documentado essa história que eu vos narrei agora. Quando Melquisedeque é enviado para Jerusalém e aquele inaugura Jerusalém, a Jerusalém era no Brasil. Portanto, para vocês verem, irmão, que todas as cidades da Bíblia, tá? A maioria das cidades bíblicas estão tudo dentro do Brasil. As cidades bíblicas estão tudo dentro do Brasil. 80% das cidades bíblicas do Novo Testamento estão dentro do Brasil. As outras que a gente não encontrou porque foi mudado os nomes, mas também é do Brasil. Porque daqui foi extraído os pau de ferro, onde os sírios, no livro de Reis, me parece capítulo 19, fala a respeito dos carros de ferro, que na época não se manipulava ferro, o ferro era madeira, que era chamado hoje pau-brasil. Brasil vem da palavra Barzilai. Barzilai quer dizer ferro. A palavra Brasil quer dizer ferro. Você sabia que o nome Brasil vem de Barzilai, amigo íntimo de Davi? O qual acolheu Davi em sua casa, conta na história de 2 Samuel no capítulo 19, parece que sim. E agora? Aí então eu pego agora a história do Brasil. Pego a história do Brasil, a história das Américas. Principalmente a América do Sul. Principalmente a América do Sul. Os sul-americanos. Eu pego a história quando o povo chega aqui, que encontra os nativos, que eles denominaram índios. Na verdade, eram os hebreus que aqui estavam. Eu vejo escrita dos fenícios, eu tenho um livro aqui em mãos, físico também, nos confins dos 3 mares, Antártida. Eu vejo obras fenícias em todo o território brasileiro. Eu vejo escrita na Pedra da Gávea, eu vejo escrita em Piauí, eu vejo escrita em Santa Catarina e em muitos outros lugares da América, como no Peru, no Uruguai, Paraguai, na Bolívia. Então, irmão, toda essa história da Bíblia, ela aconteceu aqui nas Américas. E 60% dessa história aconteceu aqui, no nosso território. Ou seja, no Brasil. Você quer ver uma coisa? Quando eu pego a cidade de Belém, a qual Maria nasceu, eu vou pegar uma cidade aqui no Brasil por nome de... Não, a cidade que Maria nasceu, Nazaré. Dá-me perdão. Cidade que Maria nasceu, Nazaré. Eu vou pegar essa cidade de Nazaré, a qual Maria nasceu, e vou transferir ela aqui para o Brasil. Tá? Vou tirar ela da Palestina e vou trazer ela para o Brasil agora. E agora eu vou apelidar ela de farinha. Tá? Porque farinha é aquilo que você joga no ar
e ela some como se fosse poeira. Não é assim? Acabou-se a história da farinha, não existe mais. Então colocaram-se o nome Nazaré das Farinhas, que fica situado na Bahia. Nazaré, guarda isso, Nazaré das Farinhas, na Bahia. Essa seria a cidade de Maria. Agora, quando eu pego também a cidade do nascimento do Salvador, eu vou pegar a cidade de Belém, não da Palestina, não Belém de Judéia, mas eu vou transferir Belém de Judéia para Belém do Pará. Tá entendendo agora? Eu vou tirar Pará e vou tirar Judéia, vai ficar Belém. Você vê que não é Belém da Judéia, é Belém de Judéia. Aqui é Belém do Pará. Tá vendo a diferença? Lá é de Judéia, aqui é do Pará. Então tá afirmando que aqui é Belém. Tá? Então, eu vou pegar mais uma outra hipótese, que seria o seguinte: Belém na Palestina era a capital, que diz aqui que de modo nenhum tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as capitais. Então Belém é a capital da Palestina, Belém de Judéia é a capital da Palestina, correto? E agora vamos transferir Belém da Judéia como capital da Palestina, vamos trazer para o Brasil. Vamos colocar Belém do Pará como capital do Pará. Veja bem, e detalhe, Nazaré e Belém, uma pertinho da outra. Uma pertinho da outra. Então nós vemos o que eles montaram, o país que eles montaram, como eles montaram Israel lá, montaram o Muro da Lamentação, o tal de Santo Sepulcro, aquela coisa toda, tudo balela. Tá entendendo? Nada disso aconteceu lá. A história aconteceu aqui nas Américas, tá certo? Esta cidade por nome Belém, de Judéia, não tem nada a ver com Belém de Judéia, porque, na verdade, Belém de Judéia, ela foi fundada em 1988. Já Belém do Pará foi fundada em 1616. É gritante, gente, é gritante. Isso é uma bomba. Sabe o que é uma bomba para o sistema? É isso, irmão. Isso é uma bomba para o sistema. Tá certo? Porque o sistema ocultou isso da gente a vida toda. O tempo todo nós aprendemos que toda a história aconteceu lá. Mas, bem da verdade, a história aconteceu aqui, no nosso país, onde nós pisamos. Por isso é chamado Terra Santa. Por isso o primeiro nome, Terra de Santa Cruz. Por isso, Brasil, terra abençoada. Por isso, Bahia de todos, terra de todos os santos. Por isso que é uma terra que emana leite e mel, gente. Simples assim. Simples assim. Belém é capital do Pará. Belém lá é capital da Palestina. Ficava próximo a Nazaré, a cidade de Nazaré. E Belém, aqui do Pará, fica próximo a Nazaré das Farinhas também. E ambas eram capitais. Então tá aí, irmãos. A cidade do Salvador. O Salvador nasceu mesmo em Belém do Pará? E se for verdade?